Boa noite. Estamos aqui na segunda noite da leitura comentada do Seminário 16, de um outro ao outro, dessa vez com a aula 2, que quem vai fazer a leitura comentada para a gente dessa aula, que é Mercado do Saber, Greve da Verdade, é Marta Restrepo, do cartel C. No cartel C estão Lucide Castro, Marcela Antelo, Mônica Age, Marcelo Magnelli, Paulo Gabriele e Marta como mais um. E depois Giovana Mesquita, associada do Instituto, vai falar sobre marxismo e estruturalismo em Althusser. Então, vou passar a palavra primeiro a Marta. Boa noite. Está dando para ouvir? Estou legal. Tá bom. Aí sim. Bom, boa noite. Este capítulo 2 tem como tema Mercado do Saber e Greve da Verdade. Meu interesse, meu foco, foi precisamente nesse tema do capítulo 2, que no Mercado do Saber e Greve da Verdade. Nesse capítulo, Lacan vai fazer menção aos acontecimentos de maio de 68 e vai interpretar estes como sendo a greve da verdade. Lacan fala que todo discurso se apresenta como prenhe de consequências, só que obscuras. Essa condição é particularmente exigível numa técnica, a da psicanálise, cuja pretensão é que o discurso tenha consequências nela, uma vez que o paciente só se submete de maneira artificialmente definida a um certo discurso pautado por regras para que ele tenha consequências. Antes do trabalho abstrato como média social, existia mais-valia, resultando na absolutização do mercado, se pergunta Lacan, e refere que o aparecimento da mais-valia no discurso tenha tido como condição a absolutização do mercado. Esta absolutização do mercado traz consigo alguns efeitos de linguagem. A partir disto, Lacan introduziu o mais de gozar. A absolutização do mercado engloba o próprio trabalho. O trabalho é remunerado em dinheiro, de acordo ao valor de troca definido pelo mercado. No entanto, diz Lacan, existe um valor não remunerado naquilo que aparece como fruto do trabalho, porque o preço verdadeiro desse fruto está em seu valor de uso. Esse trabalho não remunerado, embora pago de maneira justa em relação à consistência do mercado no funcionamento do sujeito capitalista, é a mais-valia. Esse trabalho não remunerado é a mais-valia. Assim, a mais-valia, portanto, é fruto dos meios de articulação que constituem o discurso capitalista. É o que resulta da lógica capitalista. Esse discurso traz como consequências que o próprio trabalhador se inscreve como eu. Nesta posição do eu no sistema capitalista, comporta uma reivindicação concernente à frustração do trabalhador. Miller, em uma leitura do seminário, livro 16, em opção lacaniana, número 48, fala sobre este comentário de Lacan da absolutização do mercado, localizando-a num período muito agitado que se seguiu a maio de 1968. Desse modo, diz Miller, a absolutização do mercado já era, então, o verdadeiro nome da globalização.
nenhum limite ao que se pode comprar e vender. Sérgio Laia, na 25ª jornada da EVP Bahia e 21ª da jornada do Instituto, ao comentar os acontecimentos de maio de 68, essa efusão coletiva sustenta que Lacan analisou e interpretou maio de 68, tanto quanto seus desdobramentos, no sentido psicanalítico desses verbos. Analisou e interpretou. E o fez de forma pública e ao vivo, em suas aulas. Essa interpretação está mais próxima de uma apresentação de pacientes, na qual os pacientes foram substituídos pelos acontecimentos políticos sociais daquela época. Uma insistente apresentação de como um psicanalista deve agir sobre a cultura, ou seja, interpretação e análise dos sintomas que irrompem coletivamente em uma cultura. A respeito dessas efusões coletivas, Lacan preferiu tomá-lo como manifestação de uma impotência permeada, inclusive de efeitos mortíferos. Para Sérgio Laia, se pode elucidar por que Lacan encontrou, sob as paixões, as agitações e as palavras de ordem geradas por esse turbilhão político-cultural, a presença silenciosa da pulsão de morte e uma espécie de apagamento da causa do desejo. Os revoltosos caíram na armadilha. Mesmo em busca da verdade, perderam a causa que lhes anima ao desejo, porque eles acabam ficando a serviço dos senhores que pretendiam destituir. Afinal, Lacan, a partir de sua posição como psicanalista, ensina-nos que a subversão que importa é aquela do sujeito. Portanto, a realidade capitalista não se dá mal com a ciência, pelo menos num certo nível, diz Lacan. Antônio Teixeira comenta que a aliança da ciência com a tecnologia a serviço do modo de produção capitalista frequentemente resulta no esforço de estabelecer medidas de padrão codificáveis na execução controlada desse produto. Tais inovações importam nada ou muito pouco à clínica psicanalítica. O controle que a avaliação exerce sobre as questões do padecimento mental, a fim de lhe ofertar o produto demandado na forma padronizável da mercadoria. Faz referência à classificação psiquiátrica com medidas padronizáveis do sofrimento psíquico, como o DSM-5, que é o último, como chama isso, manual de classificação. DSM, o último manual de classificação. Lacan, em referência à frustração do trabalhador no sistema capitalista, diz: em contrapartida, no nível mais próximo, aquele a partir do qual são geradas a revolução e as formas políticas que ela suscita, não é certo que haja alguma coisa inteiramente resolvida no plano dessa frustração que designamos como sendo o nível de uma verdade. Sem dúvida, o trabalhador é o lugar sagrado desse elemento conflituoso que é a verdade do sistema. Em relação ao saber, sob sua forma científica,
diz Lacan, que venho apreciar prudentemente o que se dá nas relações das duas realidades que se opõem em nosso mundo político. O saber, em uma instância, é o que chamamos de valor. O valor, às vezes, se encarna do dinheiro, mas o saber também vale dinheiro, e cada vez mais. Esse valor é o valor de quê? É claro, é o valor da renúncia ao gozo. Originalmente, pela renúncia ao gozo, que começamos a saber um pouquinho, sem que para isso haja necessidade de trabalho. O saber não tem nada a ver com trabalho. Mas para que se esclarece alguma coisa nessa história, é preciso que haja um mercado do saber. É preciso que o saber se torne uma mercadoria. É isso que se precipita ao ver a forma como as coisas assumem e o jeito de ver que isso vinha há algum tempo na universidade. As conferências remuneradas, principalmente no exterior. Lacan faz explicitamente referência a Sorbonne como lugar predileto dessa espécie de qualidade negativa. Lacan se pergunta que representa o mal-estar na civilização e diz que o mais de gozar obtido através da renúncia ao gozo, respeitando o princípio do valor do saber. Lacan refere que em maio a coisa esquentou. Foi positivamente a verdade que se manifestou nessa ocasião, uma verdade coletiva, porém no sentido de que a greve não se harmonizou nada mal com essa verdade. A greve é justamente uma espécie de relação que une o coletivo ao trabalho. Na greve, a verdade coletiva do trabalho se manifesta. O que vimos em maio foi a greve da verdade. A verdade estava estampada nos muros. Lacan refere que até palavras do discurso dele, de Lacan, das suas aulas, foram colocadas nos muros fora de contexto. Aqui Lacan diz que arriscou dar sua interpretação ao que foi chamado de os acontecimentos. Nem se cogita que se detenha o mercado do saber. Pelo contrário, o saber se transformará cada vez mais no mercado chamado universidade. Para Lacan, nenhum discurso pode dizer a verdade. O discurso que se sustenta é aquele que pode manter-se por muito tempo sem que vocês tenham razão para lhe pedir que explique sua verdade. Há uma incompatibilidade da verdade psicanalítica e a verdade universitária. Antônio Teixeira, no seu artigo A Bibliofilia contra a Bibliometria, vai falar sobre o tema da produção mensurável do saber nas instituições universitárias de ensino e pesquisa e sua prática de avaliação quantitativa. E vai contrapor a esta prática o valor propriamente incalculável da suposição amorosa do saber sobre a qual se sustenta a experiência da psicanálise. Enfatizando que a transmissão da psicanálise geralmente se alia ao efeito enigmático que ela traz como efeito desestabilizador dos mecanismos usuais da compreensão. Haveria um efeito de enigma inseparável da intervenção analítica, na medida em que a psicanálise coloca em suspenso os sentidos propriamente codificados que normalmente circulam no discurso usual. O problema é que, dificilmente,
se pode esperar no ambiente do saber exposto do ensino universitário interesse por essa suspensão enigmática da compreensão que a psicanálise coloca em valor. A ideia do inconsciente supõe que o sujeito, por não saber do que está falando antes de dizê-lo, possa ser surpreendido por algo que ele mesmo enuncia. O movimento do dizer é uma dimensão inseparável do efeito de verdade do que pode ser dito. Diz também que, assim como para Hegel, há um erro em restringir a verdade ao puro resultado de uma investigação. Para definir, então, ele vai definir, então, a bibliofilia como amor ao livro, reservando ao termo bibliometria a ideia de mensuração da produção bibliográfica. A propósito do furor contemporâneo das escalas avaliativas, comenta que sua expansão requer a extinção do amor. Aspas, a metria germina no deserto da filia. Fecha aspas. Este furor das escalas avaliativas deve-se à ascensão moderna do discurso capitalista enquanto modo de organização política estruturalmente avessa à dimensão amorosa. Eu vou concluir, chegou agora. Chegou sexta-feira, opção 85, que é o Congresso da MP em 2024, todo mundo é louco. Então, esse é o Congresso da MP em 2024. Aí teria separado, no caso. Aqui. Bom. Aí, Miller. Miller vai falar de todo mundo louco, a mulher não existe, que são aforismos de Lacan, que ele pensou. Que pensou de Lacan. Diz, tratava-se então de defender o departamento de psicanálise de Vincennes, cuja existência no ágomo da Universidade de Paris 8 estava ameaçada. Aliás, ela ainda está ameaçada todos os anos, por razões conjunturais e também uma razão de estrutura. É que, na verdade, como escreve Lacan, a psicanálise não é matéria de ensino. Isso se deve à oposição que chamam de estrutural entre o discurso analítico e o discurso universitário, entre o saber sempre suposto na prática da psicanálise e o saber exposto, que fica em lugar de destaque no discurso universitário. É isso. Tá bom, obrigada, Marta. Então, vou passar a palavra agora para a Giovana. Me ouvem assim? Bem? Então, pegando carona um pouco no que Marta já falou, parece então que a leitura e determinação dos fatos históricos são, como talvez em nenhum outro seminário, a condição necessária para a gente compreender esse seminário 16. E aí eu vou me atrever a fazer um pouquinho umas interseções entre Lacan e Althusser. Esse seminário de Lacan se passa entre os anos de 1968 e 1969. O início dele se dá logo após os acontecimentos de maio de 68 na França, como Marta já falou. Antes disso, seu seminário 15, ele foi interrompido por causa de uma greve na universidade. Então, o seminário 16
ele vem como uma interlocução com o pensamento marxista, associando a homologia entre o mais de gozar e a mais-valia. Lacan parece também querer responder à provocação de uma pichação dos estudantes nos muros, que dizia que as estruturas não descem às ruas. E parece que, para responder a isso, ele vai redefinir a relação da estrutura com o real. Porque, entre os muitos acontecimentos naquele momento, há um certo esgotamento do pensamento estruturalista. E é isso que os estudantes estavam apontando naquele momento. O estruturalismo, ele dominou a intelectualidade francesa nos anos de 1950 e 1960, com expoentes como Lévi-Strauss, na antropologia, Jacobson, na linguística, Roland Barthes, o Barthes, na crítica literária, Althusser, na reflexão filosófica, e Lacan, na psicanálise. O fundamento do estruturalismo é mostrar que o verdadeiro objeto das ciências humanas não é o homem, enquanto centro intencional da ação, mas as estruturas sociais que o determinam. Como diz a célebre frase de Marx, não é a consciência do homem que lhe determina o ser, mas, ao contrário, o seu ser social que lhe determina a consciência. Ou, quando Lévi-Strauss diz, não pretendemos mostrar como os homens pensam nos mitos, mas como os mitos se pensam nos homens. Ou seja, no estruturalismo, as estruturas sociais são autônomas em relação às vontades individuais. O sujeito é algo que aparece, ele tem um lugar na estrutura que o determina. E quando Lacan faz seu retorno a Freud, ele faz inicialmente pela via do estruturalismo. O inconsciente que Lacan retoma é um inconsciente estrutural, estruturado como uma linguagem, um inconsciente que é dotado de leis e regras. Então, a verdadeira relação intersubjetiva do sujeito lacaniano é com a estrutura, o outro, O maiúsculo, e não com o outro, O minúsculo empírico. Há, portanto, uma estrutura sociolinguística preliminar ao indivíduo e que vai determinar a formação do sujeito, o que significa que o sujeito ele é criado pela linguagem. Além do estruturalismo no campo teórico, há uma interseção entre Lacan e Althusser que se dá no campo prático. Após a excomunhão de Lacan da Sociedade Francesa de Psicanálise, devido a uma exigência da IPA, Lacan passa a proferir seus seminários, a partir de 64, na Escola Normal Superior, graças ao apoio de Lévi-Strauss e Althusser, que vão pedir ao reitor uma sala para ele lá. Nesse mesmo ano em que Lacan vai dar aula na sala do Sane, Althusser publica um texto chamado Freud-Lacan, Marx e Freud. E nesse texto, ele postula que cabe à psicanálise atuar na articulação entre sujeito e sociedade, entre a estrutura formal da linguagem e as estruturas concretas de parentesco. Ele publica esse texto numa revista ligada ao marxismo. Althusser diz ainda que a psicanálise lacaniana tem uma investigação teórico-clínico politicamente orientada para a queda dos ideais alienantes. Althusser se manteve interessado na obra de Lacan até o fim, embora nunca tenha trabalhado com ele nem acompanhado os seus seminários, mas disse que ele fez análise com Lacan, mas não só com Lacan, fez com Jatkin também. Organizou um seminário sobre Lacan e incumbiu seu aluno, Jacques-Alain Millet, de apresentá-lo. Disse a Millet, leia Lacan, você vai te agradar muito. Althusser, nas palavras de Millet, era alguém que lia muito poucas coisas sobre tudo. Seu talento para a exposição é que era excepcional, falava de tudo que ignorava ou conhecia mal, com um talento, um charme louco, que dava vontade de saber mais daquilo. E o que ele conhecia muito bem. De fato, a formação de Althusser como historiador da filosofia é bem erudita. Millet diz ainda que Althusser dava a impressão de viver para os alunos, de ter necessidade dos alunos. Vivia na escola, tinha uma cama atrás da sua escrivania. A escola normal superior era seu refúgio, como ele contou na sua autobiografia, O Futuro Dura Muito Tempo, que escreveu após o assassinato de sua esposa Helene, em, ao que tudo indica, um surto psicótico. Althusser e Lacan têm mais uma interseção e que os difere dos demais intelectuais dos anos de 1960. Ambos eram pessoas envolvidas com coisas reais, com a prática. Lacan com a clínica, né? Sem a clínica não faria muito sentido a teoria do sujeito em abstrato, e Althusser envolvido com o Partido Comunista Francês. Seu aliado definitivo é a causa socialista. Então, as discussões que faz têm mais a ver como construir os rumos possíveis do socialismo do que necessariamente uma preocupação em descrever um sistema filosófico. Ele lida com a política e não apenas com questões teóricas. A filosofia, para ele,
vale pelas consequências que ela gera, pelo que podemos fazer a partir dela, e não a doutrina que pode ficar dando voltas reversíveis e infinitas sobre si mesma. Então, Althusser se alia ao estruturalismo porque viu o estruturalismo como barreira contra a fenomenologia, que tende a tomar a relação entre o sujeito, a consciência e a verdade como uma relação transparente, digamos assim. Por exemplo, eu sou o que digo que sou, ou posso duvidar de tudo, menos do fato de que duvido, da minha razão, ou penso logo existo. O estruturalismo é esse esforço de lidar com o material, tanto nas ciências sociais quanto na psicologia, sem esse ponto da experiência vivida. Então, ele é contra, vamos dizer, Merleau-Ponty, o próprio Kojève, a fenomenologia que influenciou tanto a psicologia da Gestalt, a fenomenologia de Brentano, então ele é contra tudo isso. Porque a experiência vivida é irrefletida, por isso Althusser a condena. Enquanto a ciência, para ele, é o contrário, é um processo de subtração dessa carga da experiência vivida, é um discurso sem sujeito, sujeito aqui entendido como uma consciência da qual a verdade emerge. E é a filosofia que vai demarcar a diferença entre ideologia e ciência. No campo da filosofia da ciência, Althusser se alinhava na esteira de Bachelard, Canguilhem. Então, a ideologia, por oposição, é um pensamento espontâneo, imediato e irrefletido. Ideologia é feito dos constrangimentos e rituais aos quais o sujeito é exposto. Althusser gosta muito de uma citação de Pascal, que dizia: o que é você ser cristão? É você se ajoelhar em uma missa e começar a rezar. Você vai se produzir enquanto cristão, você começa a fazer isso. Assim, a ideologia não tem nada a ver com interioridade, tem a ver com os hábitos, com os rituais que vão gerando efeitos. São as relações concretas de produção, de modos de produção, ou seja, as estruturas que vão construir as superestruturas, as ideias, religião, cultura. Por isso, Althusser rejeita a posição humanista de que a liberdade é interna, pois ela interrompe o questionamento de como o sujeito se estrutura. Ele é contra o humanismo ingênuo, o sartrismo, o hegelianismo, né? O conceito de sujeito de Althusser é de algo produzido, e produzido de forma a constranger o indivíduo. Talvez esse seja o ponto que Althusser se aproxima e se afasta ao mesmo tempo da psicanálise lacaniana, porque, de fato, existe uma irredutibilidade na psicanálise, a biologia, né, a psicologia, na ideia de um sujeito autônomo, se desfaz uma ilusão de independência de ego, né, em ambos. Então, Althusser vai se aproximar da psicanálise nesse ponto, quando diz que o sujeito é assujeitado. O sujeito assujeitado, para Althusser, é o sujeito da interpelação. Então, o sujeito é formado a partir de sua cumplicidade prévia com a lei. A virada em direção à lei é uma volta contra si mesmo, que constitui o movimento da consciência. Para ilustrar isso, esse poder que tem a ideologia em constituir os sujeitos, Althusser elabora uma cena alegórica de sua doutrina da interpelação, que é: um sujeito é chamado, ei, você! Ele se vira e aceita os termos pelos quais é chamado por um oficial da lei. A interpelação cria o que ela nomeia. Isso indica que a existência do sujeito ela só pode acontecer pela aceitação da lei, acompanhada de um sentimento de culpa. Então, a reflexividade, a consciência de si, precisa da lei para existir. Essa submissão às regras da ideologia é o que leva o sujeito à sujeição. E o sujeito que consente, ele entra no simbólico. O que faz Althusser se afastar do pensamento de Lacan é que o sujeito, para ele, é apenas esse sujeito da interpelação, que é o que faz, inclusive, Badiou se afastar de Althusser. Madeleine Dolar, não sei como fala, é um filósofo e psicanalista esloveno. Ele diz que Althusser ignora a noção de real de Lacan, de que algo nunca estará sujeito à interpelação, à subjetivação, ou seja, tem algo que escapa da consciência. Então, ele vai dizer que, para Althusser, o sujeito é o que faz a ideologia funcionar, enquanto que, para a psicanálise, o sujeito surge onde a ideologia fracassa, onde ele se diferencia, onde ele sintomatiza, podemos dizer. Lacan diz, nesse segundo capítulo do Seminário 16, que Althusser não se sentia muito à vontade no estruturalismo. De fato, Althusser não fazia um estruturalismo fixo e muitas vezes teleológico, né, com um fim específico, como seus colegas. Seu conceito de estrutura é mais sofisticado. A estrutura para Althusser é um efeito de encontros, contingências e acasos. Ele vai chamar de causalidade estrutural, ou seja,
todos os elementos e um processo que constitui um momento histórico são determinados por todos os outros elementos desse mesmo momento, sem que seja possível reduzir esse todo a um elemento simples, como a linguagem, por exemplo. Esse tipo de pensamento de Althusser se deve provavelmente à afinidade com autores que ele circulava, que era Maquiavel, Spinoza, Epicuro, que são autores que abraçam uma certa contingência e aleatoriedade dos fatos, uma falta de fundamento único que regule as coisas. Assim, para Althusser, a estrutura não é uma chave de redução, mas sim uma forma de compreender a complexidade que permite ler a diversidade dos fenômenos do momento sem que haja uma determinação. Não existe um elemento central que rege toda a estrutura, como, mais uma vez, eu exemplifico a linguagem. Dessa forma, faz uma leitura mais sofisticada de Marx, quando diz que o capitalismo ele não é uma sequência inevitável, mas ele se produziu de forma contingente, poderia não ter acontecido. Podemos ousar dizer que encontramos aqui mais uma interseção entre Lacan e Althusser, e aqui será a última que eu me atrevo a dizer, quando Lacan aponta que a estrutura como real a define como uma convergência para uma impossibilidade. E talvez, por isso, o título do seminário seja de um outro, O maiúsculo, a estrutura determinante, ao outro, minúsculo, empírico, contingencial, impossível. E parece que essa impossibilidade flerta com o estruturalismo do acaso de Althusser. É isso. Obrigada. Obrigada, Giovana. É interessante, né? Vou começar comentando a partir da fala de Giovana, que esclarece essa questão, né, da relação entre estruturalismo em Althusser e os pontos de aproximação com Lacan e os pontos de divergência, né? E a importância de Althusser ali naquele momento, né? Para Lacan. Sim. Então, é interessante, assim, como você contextualiza isso. Uhum. Eu achei isso dialoga com o que Marta traz a respeito da leitura, até desse contexto da época, do que se passa ali naquela época. E um ponto que eu destaquei aqui, né, que me chama a atenção no título dessa aula, então, que o mercado do saber e greve da verdade. Esse mercado do saber, e aí Marta destaca isso, né, não o saber como é entendido pela psicanálise, mas o saber com valor de troca no discurso capitalista, De né? mercado. Um valor de mercado, né, no discurso capitalista, diferentemente do saber para a psicanálise, né, do que de como entendemos. E a greve da verdade do coletivo, né? Para mim, essa questão da greve da verdade, né, ressoou, né? O que seria essa greve da verdade, né? Porque tem um momento, inclusive, que Lacan vai tocar em alguns pontos sobre a verdade e trazer o que é a verdade na psicanálise, né? Que é impossível de se acessar no discurso, se acessar através do discurso, se acessar a verdade. Então, a partir desses comentários, eu vou destacar apenas alguns pontos aqui, que, com a leitura do texto, me pareceram pontos centrais, assim, né? Marta e Giovana tocaram em alguns, e na página 30, tem um trecho que Lacan traz, que a estrutura deve ser tomada no sentido em que é mais real, em que é o próprio real. A estrutura como causa do discurso, né? Que é esse o ponto que Giovana traz no final. Tem um ponto que é importantíssimo, que Marta traz, né? Que a condição exigível numa técnica, a da psicanálise, cuja pretensão é que o discurso tenha consequências nela. Em muitos momentos nessa aula, a gente vê se repetindo a importância das consequências do discurso para a psicanálise. O discurso é algo que tem consequências e se apresenta como prende consequências, só que consequências obscuras. Não se sabe ao certo quais são elas. E um outro ponto, assim, que é essa questão da verdade, né, que Marta destaca bem, assim, como essa construção desse movimento na época, a verdade que se aparece no coletivo, como pensar, né, a greve da verdade, disso que se apresenta no coletivo, e essa verdade impossível de ser acessada pelo discurso. Então, a questão
que eu trago aqui e vou abrir para discussão, para quem quiser comentar. Então, está aberta aqui a palavra. Marcelo. Parabéns, Giovana e Marta, pelas apresentações. Gostei bastante. E uma primeira observação que eu faria, Carla já contemplou, que era sobre o tema das consequências, da importância da consequência, né? E algo da ordem prática, né? Da prática em primeiro plano. Então, eu acho que eu talvez pudesse fazer uma pergunta em algo que eu vi que aparece nos dois trabalhos, né? Na Giovana, quando ela fala que Althusser faria uma leitura mais sofisticada de Marx no final do trabalho, falando que o capitalismo não seria uma sequência inevitável, mas sim uma forma contingente. Fiquei pensando se isso seria um modo de contrapor o que Marta destaca na lição, quando Lacan fala da absolutização do mercado. Eu entendi, pelo menos, a absolutização do mercado no sentido de que não há nada fora do mercado, de que tudo é mercadoria, né? Então, pensar um pouco, ainda mais nos tempos de hoje, né? Onde tudo vira mercadoria, inclusive os sujeitos, né? Que viram... Enfim. Então, era isso, mais ou menos. Criança. Newton está com a mão levantada ali, online. Queria parabenizar a Marta e a Giovana. Teve uma coisa que algo que eu associei, que de alguma maneira linka o que trouxe Giovana sobre a doutrina da interpelação de Althusser e Travou. Ah, travou. com relação aos Rolling Stones, que foi justamente uma questão... Newton, você pode repetir, porque travou aqui para a gente. Desculpa. Então, o que eu associei como link entre o que Marta trouxe e Giovana trouxe, me veio a partir de uma canção dos Rolling Stones que fez muito sucesso, embalou o ano de 68, 69, chamada Street Fighting Man. E tem um verso que diz assim: Hey, como disse Giovana na interpelação, é um verso do Mick Jagger, Hey, eles dizem que me chamo sintoma. Na verdade, em inglês seria, eles dizem que me chamo distúrbio, disturb, mas podemos ler como eles dizem que me chamo sintoma. Isso que faz obstáculo, que faz falha e que a estrutura tem efeitos, portanto, a estrutura que tem o seu sintoma no próprio movimento tem efeitos. A questão que eu acho que aí tem a ver com a singularização, com a mudança do Estatuto da Verdade, é que esse Estatuto do Sintoma como verdade é produzido por esse aparelho da estrutura algorítmica, digamos assim, ou pelo menos material, não algoritmo, mas material, ela produz a partir da contingência, e aí lembremos que Lacan fala que o falo é uma contingência, quer dizer, a experiência fálica é uma contingência, tal como ele fala do capitalismo. Isso produz essa contingência que passa aí a operar, produz significação. Então, esse efeito da estrutura do sintoma significada como verdade produz a significação de perda. Numa aproximação, por exemplo, em alemão, mais valia Verlust. Perda é Verlust. O aparelho do outro transforma, lê, converte Melust em Verlust. A significação da Melust é a Verlust, é a perda. E o sintoma, tal como Lacan vai tratando, que não é o sintoma do verso de Mick Jagger, do distúrbio, né, do que fracassa, como ele diz em Joyce: meu nome é sintoma. Hey, eles dizem que meu nome é sintoma, mas meu nome é santoma. Esse santoma é uma outra dimensão da estrutura como real. Foi uma associação que me ocorreu. Obrigada, Newton.
Mais alguém aqui? Meu cartel. Cartel. Mônica. Boa noite a todos, né? Parabenizar a Marta e Giovana. A gente teve a oportunidade de conversar, né, no cartel, convidamos Giovana para conversar um pouquinho, e o que ficou ressoando para mim, até estava conversando aqui antes com Giovana, é como poder acompanhar esse raciocínio da estrutura como real, né? E aí, na discussão do cartel, me lembro que Marcela até colocou a importância de diferenciar o estruturalismo da estrutura. E aí ela lembrou, e eu fui às minhas anotações de 2019, ela lembrou que tinha dado uma aula aqui, na época que eu estava na diretoria do IPB, eu e Carla, e a gente tinha convidado para, logo que começou a pandemia, uma conferência que foi da estrutura ao aparelho de gozo. Não sei se você lembra, Carla. E aí eu encontrei hoje ali algo que talvez ajude a pensar um pouco isso que ficou como enigma, né, para mim, onde eu fiz uma anotação dessa aula dela, onde ela dizia que existem estruturas vivas e as estruturas fixas, que seriam os mitos. E as estruturas vivas seria quando o ato da fala fura a estrutura. Né? Então, vou deixar isso aí para ver se... Vou provocar a Marcela, ela está no Zoom, para ver se ela pode falar mais algo sobre isso. É só isso. Bom, tem dois pontos aqui, né? Que me ocorreram, um a respeito, porque Newton falou do sintoma. Aqui na página 40, tem um trecho que eu achei muito interessante, que tem a ver com sintoma. A maneira como cada um sofre em sua relação com o gozo, porquanto só se insere nela pela função do mais de gozar. Eis o sintoma. Aí já essa relação do mais de gozar com o sintoma. Então, trago isso a partir do que Newton comentou, me lembrou aqui essa frase. E o que Mônica trouxe, né, a questão da estrutura tomada no sentido em que é mais real, eu fiquei pensando no real como causa, né? Aquilo que, porque ele traz esse momento que ele traz causa do discurso, o que marca, né, e funciona como causa, e que nós só temos como aprender pelos efeitos, né? Não se tem como se ter um acesso imediato a isso que se causa, que é da ordem do traumático. Então, foi como, a partir dessa leitura, o que me ocorreu, o que me veio a partir a estrutura deve ser tomada no sentido de que é mais real, em que é o próprio real. Bacana, é enfático, diz, a estrutura é real. Real. Pablo. Traz aí nesse Pablo. capítulo 2. Complementando o que você fala, Carla, a estrutura é real e opera como causa na medida, e Lacan diz nessa aula, que se trata do encontro com o impossível. E para isso, não é sim a lógica, que não se explicitou aqui, mas que está muito forte nessa aula, a lógica, a incidência da lógica, e que eu diria, com Althusser, tal vez, lógica como exigencia de certeza, y tal vez no por acaso que Althusser estaba ahí, exigencia de certeza, y que tenga consecuencias. Mas, achei muito boa a dança entre vocês, porque trouxe bem forte um peso para Lacan, dialogando com a inconsequência, talvez, da greve, puxando para as consequências, que também estava dizendo, blá, 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 e as consequências, vamos para a rua. E ele tentando fazer, incidir um discurso como tal, mas que tenha consequências reais. Né? Então, achei muito boa Por isso que a eu contrapartida. na verdade, o que está em jogo aí é a verdade. Só um ponto que eu queria avançar, desculpa, que é a questão do saber. Tudo bem, o saber
o mercado, mas eu entendo que a psicanálise não existiria sem o saber como mercantilizado, só que não reduzido a isso, mas que tem um valor, e justamente que tem que ter, porque senão o analista encarnaria o capitalista que goza do outro. Se não cobrasse, mas cobra, tudo bem, mas ao mesmo tempo vai ter que transferir. Se não se transfere esse saber para o analisante, acaba caindo no lugar do que goza desse saber, e aí sim. A reivindicação do escravo analisante, porque não se le restitui nada desse saber que ele coloca aí, paga para reivindicar e recuperar algo desse saber, que o análise tem algo disso também. Certo. Marcela, sai. Marcela. 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 Não, não vai me. Marcela. Aí, agora. Marcela, Estava não com apareceu a mão dificuldades. levantada. Não, porque estou com algumas dificuldades técnicas, mas escutei, achei. Bom, foi tão bom quanto a reunião de cartel, que tanto Marta como Giovanna apresentaram na intimidade, não? do cartel, e foi fantástico, e agora gostei mais ainda, quando deram carne ao que estavam dizendo, e tua leitura, Carla, também muito interessante. Mônica já me fez o favor de apresentar algo do que eu penso do assunto, mas fiquei pensando agora que depois que vocês falaram, que dos pontos mais interessantes, eu acho, da introdução destas duas aulas de Lacan que percorremos, que são tão difíceis e tão cheias de sombras em muitos dos enunciados, es esto de que estamos acostumbrados a pensar en la economía energética freudiana, ¿no? De carga, investimento, y cómo Lacan da un paso aquí en este seminario para lo que llamamos una economía política do gozo, y no más a economía energética freudiana, y cómo pasa a ser un concepto de valor que él va a tirar fundamentalmente de Marx, o que nos deixa nos orientar na clínica contemporânea. Qual é o valor das palavras do pai, do homem dos ratos e o Spielraten. E tem a ver com isto que Pablo disse agora. Ou seja, o poder da transferência de valor que o significante tem. O fato de que só quando se impede, como Lacan diz, quando se guarda num cofre determinado valor, es ahí que él verdaderamente es significante, porque a partir de ese valor guardado, ese valor tiene chance de salir para o exterior. Lembra que Lacan se pregunta, no me lembro bien en qué habla eso, yo tinha anotado eso, mas no sé si voy a encontrar. ¿Dónde es que está? Si botamos a mercadoría en un depósito, o hacemos para qué? Para guardar a mercancía. Y esa mercancía guardada, esa mercadoría guardada, conserva un mayor grado de valor. Si tomamos un significante do pai do homem dos ratos, ¿qué acontece con ese valor? Que pasan anos y anos y anos y continúa a ter a potencia do infantil na vida do homem dos ratos. Ese valor va a ser transferido a cualquier otro significante. Y eso que Freud llamaba equivalencias simbólicas. Então, o que fiquei pensando depois que falaram as duas é que sem a economia política que Marx traz, que Lacan pega de Marx, não entenderíamos nada da transferência de carga de um significante a outro. Ou seja, muda completamente nossa maneira de entender o poder do significante, o segredo da repetição. A mim me parece que vamos ter que lidar com este seminário difícil, porque está trazendo assim o pote de mostarda, não? Falou Luiz Felipe no primeiro encontro, está trazendo verdadeiros tesouros para a nossa orientação clínica e entender como o valor de um significante pode se deslocar para outro.
graças à metonímia, e isso conduzir uma análise, não? Então, acho que a economia política, mais a partir da iluminação que Giovanna trouxe com Althusser, é fundamental. Essa joia que vamos a capturar nesse seminário tão complexo, não? Isso que eu queria dizer. O real da estrutura nesse sentido, a estrutura como real dessa transferência de valor, me parece que o mais de gozo vai nos ajudar a pensar o que acontece numa análise, não? Tem alguns comentários e parabenização a Giovanna pelo esclarecimento. Então, mas algo... Pablo? Sim. Que não dá para ficar online, dá para ouvir. Não me veio uma associação agora com a greve da verdade, se seria a greve da verdade, eu falo. No sentido que ela cala. Você pensou nesse sentido? Não. A greve da verdade. É. Aquela que diz eu, a verdade falo. Será que Lacan aqui encontra que ela cala a boca? Que ela não fala? Está no primeiro capítulo. A ver, que ele fala. Eu, a verdade, falo. Tem a ver com o que ele diz, que prefere um discurso. Tem a ver com o que ele diz, que prefere um discurso sem fala. Tem relação com isso? Esse título também me fez questão, né? O ponto que ele traz. Você falou alguma coisa sobre a lógica? Porque ela ia falar da lógica matemática. Ele diz que não faz sentido falar de lógica matemática. É lógica. Mas aí ele vai falar da lógica capitalista, que é essa lógica de mercado, que Miller diz, não há limites para o que se pode vender e se pode comprar. Então, que se anima a gente ter comentários, questões. Analícia. Estava falando da lógica e eu me lembrei que no seminário 21, alguns seminários depois desse, Lacan faz uma passagem da lógica modal para uma lógica que ele chama de nodal. Então, me parece que esse seminário já é, tipo assim, uma ponte, né, para essa passagem para a topologia que ele faz. Eu tenho muita clareza, não, mas me interessou essa questão que todo discurso produz consequência, embora obscuras. Então, eu entendo isso no discurso analítico, que é um discurso sem palavras, porque tem uma preocupação não com o que é dito, mas o que tem a ver com o dizer, né? Que não é dito, o que está por trás do dito. Então, nesse sentido, o discurso analítico tem uma consequência obscura, até que o sujeito se dê conta, né, do que está por trás do dito, o que tem a ver com o inconsciente, né? Agora, no demais discurso, tomando, por exemplo, o discurso capitalista, que ele vai dizer que o trabalho não remunerado é a mais-valia. Então, ele vai colocar isso como da ordem do sintoma, que há aí perda de gozo, mas há um mais, na verdade, um mais de gozo.
Então, a minha questão, que não é uma questão, é uma reflexão, esse obscuro teria a ver com o gozo. Não sei se o cartel pensou algo sobre isso, né? O que seria esse obscuro aí? Eu falo isso porque nós, no nosso cartel, eu estou sem meus apontamentos aqui, por isso que me sinto... Fiquei indeciso para fazer a questão, porque nós tínhamos discutido no nosso cartel isso, não é, Pablo? Essa questão mas o que eu pude evocar foi o que eu disse agora, que não é muito, né? Mas pelo menos é um tema para a gente pensar. Pegando um pouco, então, essa direção do que Jordan fala sobre as consequências obscuras, que me parece que também foi o que Marcela citou sobre o cofre, estava escrevendo para o Núcleo de Psicose, falando sobre desenraizamento, e aí cheguei a Simone Weil, né, que é uma filósofa da primeira metade do século passado. E ela, assim, acabei chegando sem querer numa frase que Lacan toma dela numa aula sobre o desejo, no Seminário 6, e ele diz assim: se soubéssemos o que o avarento encerra no seu cofre, saberíamos muito sobre seu desejo. E ele toma isso justamente apontando a posição do analista, enfim, para algo da posição de objeto A, né? Como causa do desejo. Fiquei pensando, então, já que se trata de algo obscuro, se estaria, e a estrutura é real, parece que o que há de mais real na estrutura, estruturante do discurso, parece que é justamente o objeto A, enquanto esse mais de gozar, mas que ainda parece que mente alguma coisa, e que é necessário esses giros do discurso para talvez transformar o que seria puro acúmulo, né, da mais-valia, em algo que seria desejante, enquanto o objeto A. Foi o que me passou na cabeça. Porque muito, gente, é muito complexo, muito difícil mesmo. Aí, assim, porque Lacan diz, todo discurso tem consequências. E vai falar da física. Vai falar também da história, ou seja, se precisa uma história para que esse discurso se estabeleça. Então, não vendo nada. Aí vai falar da física. E diz, se precisa um físico para ter física. Não sei em que sentido esse obscuro, talvez, não sei se tem a ver também um pouco com essa questão da história. Sempre há um antecedente histórico onde os discursos vão se estabelecer e tem consequências. Lembrei dessa parte, dessa passagem que ele traz da física. Se precisa um físico para ter física. Newton. A respeito do que disse Jordan sobre o obscuro, eu recordo que Althusser disse que os matemáticos gregos haviam descoberto um primeiro continente, um segundo continente, que é o continente da física, o primeiro continente da matemática, na Grécia, o segundo continente da física, com Galileu, e que o terceiro continente era o continente de Marx, que Marx havia instituído um terceiro continente. Poderíamos dizer que Freud instituiu abriu a dimensão de um quarto continente, continente negro. E aí estamos falando da obscuridade e do gozo. Então, essa me parece, é nessa perspectiva que a consequência do discurso analítico é distinto da consequência dos outros discursos, na medida em que recolhe bom, isso que Lacan chamou, isso que Jordan chamou de obscuro, de um outro modo. Pablo.
quería dividir una experiencia, varias, unas más evidentes do que otras, que acho que va por esa vía do escuro. En casos onde não estava claro o valor da sessão, o que estava da minha parte, da minha contraparte, o meu ganho como analista, a fazer uma oferta de reduzir os custos dele, aumentar a série de sessões e baixar o valor para que entrasse no orçamento dele, apareceu uma ponta de... E você ganha o que com isso? Interessante, Pablo. Leonardo Azevedo. Boa noite a todos. Parabéns também à Marta, né, e à Giovana pela apresentação muito esclarecedora. Eu queria retomar, porque me chamou a atenção também, Marta, essa questão, quando Lacan traz aqui a questão da física, né? E aí, lá na página 33, ele toma essa questão do discurso, né? A física como um modelo de discurso de validade, como um modelo de discurso que traz validade, né? E aí ele diz, né, que é o discurso da física que determina o físico e não o contrário. Isso eu achei, porque aí aí me parece, né, que a gente pode, me corrija é uma questão, é mais uma dúvida do que uma afirmação, porque aí talvez me parece que nós podemos pensar essa questão de um discurso que tem consequências, né? Nessa medida. Por isso que me parece que ele diz que aí, né, a física nos dá um modelo de um discurso que tem validade. Me parece que tem a ver com nessa relação, né, de que é o discurso da física que determina o físico. E aí eu fiquei pensando nisso mais adiante, né, acompanhando na sequência aqui do texto, na página 35, né, quando ele diz que tudo que vocês são fica no âmbito das consequências do discurso. E aí eu fiquei pensando, é uma pergunta, né? A pergunta que eu fiz a partir disso, eu queria colocar aqui para, se for o caso de uma discussão. É o discurso da psicanálise que determina o psicanalista? Poderíamos pensar isso? Né? Se é o discurso da psicanálise que determina o psicanalista, se é o discurso da psicanálise que pode ter consequências, né? Um discurso que produz consequências, né? Nisso que é o psicanalista. Não sei se está muito claro, se também está muito obscuro, mas foi o que me ocorreu a partir dessa questão. Interessante a questão. Que um discurso né, que tenha validade, né? Se é isso que dá a validade ao discurso da psicanálise. Era essa a minha questão. Muito obrigado. Interessante, Leonardo. Passar para Luiz Mina. Ô, Leonardo, achei interessante sua pergunta, e aí eu fiquei pensando em cima do que Giovana trouxe, se essa frase, o discurso da física é o que faz o físico, não é o estruturalismo, não seria uma frase estruturalista, que é exatamente o que Lacan critica. E aí, nesse sentido, eu pensaria que o discurso da psicanálise faz o psicanalista. Eu responderia que não, que o que faz o psicanalista são os restos que ele pôde extrair na sua própria análise, né? A salvação pelos dejetos. E aí que apontaria mais para o furo do que para o discurso, nesse sentido, né? Mais estruturalista, pelo menos foi assim que eu entendi. Luiz Felipe, que está com a mão levando.
Luiz Felipe, pode falar. Oi, gente, boa noite. Tentando Boa acompanhar noite. aqui a discussão e as conversas, já agradecendo também as intervenções de Marta e Giovana, muito boas. Uma coisa que eu achei, um detalhe que Giovana destacou quando falava de Althusser e a relação dele com o estruturalismo, é o detalhe quando você comenta, Giovana, que tanto Althusser quanto Lacan, diferente de vários outros teóricos da época, eram sujeitos que tinham uma prática. Ou seja, e aqui lembrando, e aí para conversar um pouco sobre de que natureza são essas consequências do discurso e essa dimensão do obscuro, é para lembrar isso, que, né, que o discurso na psicanálise, o discurso analítico, não é um discurso abstrato, é um discurso em prática. E em prática que favorece um tipo de laço social, cujas consequências é dar um tratamento pelo simbólico ao real, que é uma das definições que Lacan dá da psicanálise, quando ele diz, né, que a psicanálise é uma praxis de tratar o real pelo simbólico, não sem um pouco a mais, um pouco a menos de imaginário. É o que ele fala no Seminário 11. Então, eu acho que as consequências que o discurso tem, e aí eu acho que, de fato, o discurso analítico, são as consequências que importam no real. Algo desse modo de habitar a palavra que o discurso analítico favorece, que constrange o discurso do mestre, que constrange o discurso universitário, tem efeitos na dimensão do real, que é a maneira como esse objeto A vai poder se arranjar de uma maneira diferente com os outros elementos de sentido, enfim, de saber, do significante. Então, acho que é sempre bom lembrar que o discurso, ele, em psicanálise, ele desce as escadas, desce as ruas e fala, né? E fala sobre transferência, e isso tem consequências no real, que é o que, de fato, pode se dar um tratamento numa experiência psicanalítica, né, o seu termo, assim. E que isso nunca é tão evidente, né, nunca é tão luminoso pelos significantes, e por isso obscuro, né, também. A gente vai recolher isso pelos restos, né, e, enfim, ao longo do tempo de uma análise, né? E na vida vivida. Era mais um comentário, assim, que, enfim, para continuar a conversa sobre o tema. Newton também está com a mão levantada. É com relação a essa questão da prática. Marx, quando ele escreve sobre as teses sobre o popular, a 11ª tese é bem conhecida, é que diz assim: filósofos sempre interpretaram a história, trata-se agora de transformá-la. Pois bem, é como se onde a 11ª tese de Feuerbach tropeça, entre a psicanálise, ao abrir esse continente negro do gozo. Por quê? Porque na psicanálise é a interpretação a própria transformação. Não se trata de uma interpretação da verdade, que é o ponto de mira no horizonte, como, por exemplo, é o caso de Marx, senão de que a própria interpretação, ao perfurar, ao emprestar materialidade e, portanto, consequência, e, portanto, literalidade a esta estrutura, isso permite recolher, pelo dejeto, como disse Luiz Mena, uma consequência corporal nova. Então, a própria interpretação é a transformação da consequência. E lembremos que, para Lacan, a letra é consequência e não primária. Então, estamos falando aí da letra como consequência. Ok, Newton. Bom, mais alguém aqui?
Só um ponto, né, antes de finalizar, que eu consegui encontrar aqui, Pablo, que eu destaquei sobre a questão da verdade, né, que eu lembrei a partir do seu comentário. Na página 42, ele traz aqui: em outras palavras, nenhum discurso pode dizer a verdade. O discurso que se sustenta é aquele que pode manter-se por muito tempo sem que vocês tenham razão para lhe pedir que explique sua verdade. Então, esse ponto aqui vamos finalizar com esse ponto e agradeço a Marta e a Giovana pelas apresentações, cada um pela colaboração na discussão, pela conversação, e até a próxima quarta, então. E obrigada a você, Carla.